Bom, amém, aleluia. Glória a Deus. Que bênção, irmãos, que alegria essa reunião, né? Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Os irmãos estão felizes? Muito bom, né? Bom, como não tem relógio hoje, então nós vamos. Graças a Deus. Bom, irmãos, louvado seja o Senhor. Nós, sábado após sábado, final de semana após final de semana, o Senhor tem falado muito aos nossos corações. E nós, a cada final de semana, nós estamos ministrando uma palavra expositiva, baseada no Evangelho de João. Eu gosto muito de usar esse versículo, que está em Salmo 119, versículo 130. Na versão revista atualizada, diz assim que a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então, nessa reunião, eu quero encorajar você a ser simples. Qual é a maneira mais simples que nós somos? Abrindo o nosso coração à palavra. Então, vamos orar. Vamos baixar nossas frontes. Vamos orar, agradecer ao Senhor, pedir a direção do Espírito Santo para a mensagem dessa noite. Querido amado Pai Celestial, nós entramos a Ti, Senhor, não fiados em nós mesmos, mas fiados no nosso Senhor Jesus Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Ele é o Cordeiro de Deus. Oh, Senhor, muito obrigado a Ti. Nós chegamos a Ti, Senhor, confiadamente. Senhor, não porque somos alguma coisa, somos merecedores da Tua graça e da Tua misericórdia. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos guie essa noite a toda a verdade. A Tua palavra é a verdade. Abra, Senhor, essa palavra para nós. Abre o Teu coração. Unge, Senhor, a boca que fala, unge os ouvidos que ouvem essa noite. Oh, nós chegamos a Ti, Senhor, e nós precisamos de Ti. Fala conosco essa noite. Abra com os céus para nós. Abra com a palavra para nós. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. O irmão Abner, que assim eu posso te chamar, né? Na semana passada, ele nos mostrou um panorama do Evangelho de João, desde o capítulo 1 até o capítulo 8, baseado no propósito que João escreveu esse Evangelho no capítulo 20, versículo 31. João escreveu esse Evangelho e no versículo 20, no capítulo 20, versículo 31, o apóstolo João, ele de um lado apologético, ele fala para mostrar a tese de que Jesus é o Filho de Deus. Abner falou semana passada que no final do primeiro século, a igreja estava sendo muito prejudicada com filosofias gregas, o gnosticismo acelerado no final do primeiro século, desmistificando que Jesus é o Filho de Deus e que Ele é o próprio Deus. Então, o segundo propósito, nesse versículo 31 do capítulo 20, João ele testifica de uma forma evangelística que para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, em primeiro lugar, Jesus é o Filho de Deus. E você crendo, vai ter vida em seu nome. E uma das expressões mais importantes do Evangelho de João, inclusive uma expressão máxima e mais importante do Velho Testamento, era lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando o Senhor apareceu a Moisés, Moisés indagou: Senhor, a quem eu devo dizer quem eu devo falar? Aí o Senhor falou: diga que o eu sou o que sou. Então Jesus, sendo o próprio Deus, faz as mesmas obras de Deus, realiza as mesmas obras de Deus, é Filho de Deus. O Evangelho de João registra 7 vezes a sentença do eu sou. E lá no Antigo Testamento, Deus é conhecido como eu sou, como Yahvé. Então ele afirma essas 7 declarações. Desde o capítulo 6, eu sou o pão da vida.
Capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14, 7, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, 90% do que está escrito no Evangelho de João não está escrito nos outros evangelhos, chamados sinóticos, em virtude das semelhanças que eles apresentam na sua narrativa, na mesma estrutura, no conteúdo. Então, a primeira parte desse evangelho, João escreve que Jesus ele tinha um ministério público para as multidões e para os judeus. Isso está desde o capítulo 1 até o capítulo 12, para os judeus. A segunda parte, que nós vamos pegar agora um pouco da segunda parte, que vai do capítulo 13 até o capítulo 21, são as últimas palavras do Senhor. E João, ele dá um marcador no tempo. No capítulo 12, ele fala 6 dias antes da Páscoa. Então, João faz um marcador de tempo. É a última semana que o nosso querido, amado Senhor esteve na terra. E nesses 6 dias, a maior parte do Evangelho de João é escrito nessa última semana. Nós vamos ver agora, a partir do capítulo 9. O capítulo 8, quando o Abner nos mostrou a semana passada, no versículo 58, Jesus disse aos judeus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E o capítulo 9, começa o Senhor caminhando. Nosso querido Senhor, ele é o encontro das pessoas. Nós vamos ver, irmãos, muitas características humanas de cuidado do nosso querido Senhor nesses capítulos. Então, no capítulo 9, o Senhor estava caminhando e viu um homem cego de nascença. Capítulo 9, versículo 1. E no versículo 2, os discípulos fizeram uma pergunta para o Senhor. Senhor, seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? Pergunta capciosa, quem pecou? Este ou seus pais? Na verdade, os discípulos viram esse homem como um enigma não resolvido, cego de nascença. Os discípulos não viram a maneira de ajudar o homem, mas discutir a causa da sua condição. Isso é um alerta para nós. Aí o Senhor falou, nem ele e nem os seus pais pecaram. É o que foi chamado de um falso dilema, né? É isso ou aquilo? O Senhor, nem isso e nem aquilo. Mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Aleluia. Então, irmãos, essa questão, por que aconteceu isso? Ora, todos nós somos descendentes de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz que o pecado entrou por um só homem. Portanto, assim como o pecado entrou por um só homem, e o pecado passou a todos os homens, Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o pecado de Adão estabeleceu, irmãos, um princípio da morte e a destruição associada ao mundo, no mundo. E temos que lidar com isso. Então, o Senhor ele fala, enquanto é dia, versículo 4, precisamos realizar as obras daquele que me enviou. Ao invés de focar no homem como um problema teológico, Jesus viu uma oportunidade para realizar a obra de Deus. E ele sentiu a urgência de fazer isso. Por quê? Enquanto era dia, enquanto o Senhor estava vivo na terra, com uma presença física, ele realizaria e realizava as obras de Deus, porque vem a noite. A noite está associada às trevas. Quando o Senhor for para o Calvário e partir, e aí depois nós vamos ver, ele deixa uma promessa. Então, enquanto é dia, o tempo do seu ministério terreno, ele vai realizar. Ele não vai ficar assim. E olha, irmãos, um cego de nascença na Bíblia, desde Gênesis até o Evangelho de João, nenhum profeta
nenhum sacerdote, ninguém curou um cego de nascença. Glória a Deus. Só o nosso querido Senhor. Aleluia. E o que ele fez? Versículo 6, dito isso, cuspiu na terra. Fez um lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. E deu a seguinte ordem: olha, agora você vai no tanque de Siloé, lava-te. Versículo 7. Vai, lava-te no tanque de Siloé, e quer dizer enviado. Siloé é enviado, Jesus é enviado de Deus. E ele foi, lavou e voltou vendo. Qual é a aplicação prática, irmãos? A palavra de Deus, quando vem a nós, ela precisa de uma ação nossa, de um passo de fé. Então esse homem, ele foi e voltou vendo. Assim como Deus usou o pó da terra para formar o homem do barro, fazer uma obra de criação, o Senhor cuspiu no lodo na terra e colocou nos olhos desse homem. Graças a Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Então, aí, irmãos, esse homem, a partir do versículo 8, começa um problema para ele. Os vizinhos não reconheciam, é aquele mesmo que estava pedindo esmola? Não, não é, parece com ele. Ele falou, sou eu. Aí levaram ele aos judeus para interrogar, e começou todo o interrogatório, Manuel. Ninguém estava preocupado, ninguém deu glória a Deus, porque aquele homem, cego de nascença, estava vendo. Mas queriam descobrir a causa. Qual era o problema? Quem fez isso? E aí começou vários interrogatórios naquele homem. Mas graças a Deus, irmãos, o Senhor, quando... Aqui o capítulo 9, ele fala de uma cegueira espiritual. A cegueira espiritual curada, aquele homem, quando Jesus o procurou, mais tarde, depois de ter sido expulso. Versículos, João 9:35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e o que é que te fala contigo? Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, na nossa experiência, quando a nossa cegueira espiritual é curada, nós nos voltamos imediatamente para o nosso querido Senhor e o adoramos. A cegueira é como dirigir um veículo à noite numa neblina. Por mais que você tenha faróis bons no seu carro, de lâmpada de LED, mas a neblina embaça. Nós precisamos de uma visão clara para adorar o nosso Senhor. E olha que esse homem, nos versículos anteriores, do interrogatório, falou assim para ele, quem é? Ah, eu acho que é profeta. Eu acho que é isso. Ele foi subindo a visão dele espiritual. Até aqui ele adorou o Senhor. Você crê no Filho do Homem? Jesus chamou o homem curado para crer plenamente. E ele o fez. Senhor, eu creio. Nosso querido Senhor, a preocupação dele é com as pessoas. Por mais que a religião daquela época, a seita dos fariseus, os saduceus, tinha muito conflito com o Senhor. E naquele momento já estavam procurando uma oportunidade de prendê-lo. E eles tinham muitas questões ali. Os líderes religiosos, eles mostraram, irmãos, tão inúteis e cruéis com aquele homem, com seus pais, ao ponto de expulsar ele da sinagoga, que Jesus achou necessário falar conosco, com as pessoas que cuidam. Então o Senhor apresenta a nós como um bom pastor. Aleluia pelo bom pastor. Bom pastor é aquele que cuida. Capítulo 10. No capítulo 10, o Senhor se apresenta, em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Irmãos, é muito importante ler os contextos da Bíblia. Nós temos aqui 4 ou 5 tipos de sujeito: ladrão, salteador, mercenário. Mas o Senhor se apresenta como bom pastor, ele se apresenta como a porta.
A porta é uma referência. Cada um de nós entramos por onde hoje? Por uma porta. Alguém subiu o muro e veio pelo fundo? Por quê? A porta é referência. O Senhor é referência. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Então, no mundo antigo, os líderes espirituais eram frequentemente chamados no mundo antigo de pastores. Então o Senhor, ele começa a falar para os judeus e para os discípulos a maneira que como nós devemos cuidar das pessoas. Esse capítulo 10 é muito interessante, o Marcelo nos ajudou na sua mensagem. Então o Senhor expõe, irmãos, o coração e a obra de muitos líderes religiosos dos seus dias. E o Senhor, como bom pastor, chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. O pastor chama as ovelhas pelo nome, mostrando que ele tem uma conexão, irmãos. Uma conexão pessoal com as ovelhas. O pastor leva, ele fornece liderança sem açoitar as ovelhas. Tem uma história que diz que um viajante escocês, ele trocou de roupa com um pastor de Jerusalém e tentou conduzir as ovelhas. Mas as ovelhas seguiram a voz do pastor e não as roupas do viajante. Irmãos, o Senhor quer que nós ouçamos a sua voz. Ele nos chama pelo nome: Emerson, Gêner, Rosane, Vinícius, Juliana, e assim vai, irmãos. Nós sabemos distinguir a voz do nosso pastor. O verdadeiro pastor, ele protege e promove vida. Os falsos pastores tiram a vida espiritual. Eles roubam o seu tempo. Oh, Senhor. Versículo 8 do capítulo 10. Muito rico. Presta bem atenção. Eu gosto muito de brincar com o Manuel porque ele é professor de letras, então a gente tem que ficar aqui. Questão do verbo. Todos quantos vieram antes de mim eram. Está correto? São. Todos quantos vieram antes de mim são. Olha, irmãos. Aqui, a palavra está no seu tempo. São. Não é que eram, são. Então o Senhor fala: todos quantos vieram antes de mim são. O que eles são? Ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. A ênfase, irmãos, está no seu próprio tempo. Vamos aplicar isso um pouco para nós hoje? Tem umas frases aqui muito ricas, eu vou ler para os irmãos. O ladrão e o assaltante devem ser devidamente distinguidos. Um toma por astúcia e furtividade, o outro abertamente pela violência. O assaltante. Não seria difícil encontrar maus ministros que respondessem a esses dois personagens? Eles, sem dúvida, assumiram autoridade sobre o povo de Deus e obrigaram a obediência, mas os verdadeiros filhos de Deus. Mas os verdadeiros filhos de Deus não encontraram em sua voz o que os atraiu, não encontraram em sua voz o que os atraiu. Somente a voz do único pastor que os levou para o pasto. Aleluia! Pedro, o apóstolo Pedro, em João, capítulo 21, nós vamos chegar nesse capítulo, quando o Senhor apareceu na praia, é o último milagre ali, daquela pesca maravilhosa, e o Senhor mandou lançar a rede à direita. Aí o Senhor chama Pedro e fala: Pedro, ama-me mais do que esses? Não, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, pastoreia minhas ovelhas. Talvez Pedro, naquela situação, ele aprendeu o que é apacentar e pastorear. E ele escreve na sua epístola, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 7, ele fala assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não com sorte da ganância, mas espontaneamente como Deus quer. Irmãos, eu sou grato a Deus que hoje
nós podemos ser pastoreados por aqueles que estão entre nós. Nós precisamos, irmãos. O que nós aprendemos aqui? Nós precisamos cuidar uns dos outros, nos preocupar uns com os outros. Esta semana passada, tivemos um trágico acidente na estância de uma pessoa que estava absolutamente sozinha. Absolutamente sozinha. Depois de 3 dias ou 4 dias, e foram encontrar a pessoa morta. Sabe, irmãos, a gente que cuida de pessoas, nós precisamos cuidar dos irmãos, se preocupar com os irmãos como um filho. Eu sempre falo, na época que o Abner fazia faculdade, eu não dormia antes dele voltar à noite. Não conseguia dormir. Cuidado, pastoreio, cuidado. Uma pessoa partiu para o Senhor num acidente trágico, ninguém sabia onde estava, ninguém se importou, não sentiu a falta. Irmão, se os irmãos perguntarem para você, irmão, senti tua falta na reunião, agradeça a Deus. Receba isso como uma graça. Receba isso como um cuidado do pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas. Aleluia, oh Senhor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O mau pastor, um assalariado, não defende as ovelhas e pensa que o rebelde existe para o seu próprio benefício. Mas o bom pastor vive e morre pelo bem-estar das ovelhas. Uma frase eu quero ler para os irmãos, de Charles Spurgeon. Quantos há de quem tem os motivos para temer que sejam mercenários? Porque quando vem falsa doutrina e erro no exterior, não se opõe a isso. Eles estão dispostos a tolerar qualquer coisa por paz e tranquilidade. Ó Senhor. Não, o nosso bom pastor, ele se preocupa. Ele tem um carinho especial porque ele tem uma humanidade elevada. Jesus Cristo, ele não precisava, quando ele esteve na terra e iniciou seu ministério, ele não precisava mostrar o ser Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele fala que Cristo não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornou-se figura humana. Foi até a morte de cruz. Ele não quis como usurpação o ser igual a Deus, o próprio Senhor. Mas Jesus precisava de uma coisa: crescer na humanidade. Muitos irmãos, muitos ministros esquecem de ser humano, querem ser Deus e não mostram a sua humanidade. O nosso Senhor, na sua humanidade, ele recebeu uma mensagem e demorou 2 dias. João capítulo 11. Havia ali na aldeia Marta, Maria, irmã de Lázaro. E mandaram avisar o Senhor: Senhor, nosso irmão está doente. O Senhor demorou mais 2 dias e foi para a Judeia. O tempo de Deus, irmãos, não é o nosso tempo. Na verdade, nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam já. Estava enfermo Lázaro. O Senhor demorou 2 dias. Quando ele chegou, Lázaro já estava morto. O nosso Deus é um Deus da ressurreição. Então, quando ele chegou, capítulo 11, vamos ler o versículo 1 e 2. Pode colocar para mim, por favor? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu os pés do Senhor, que está lá no capítulo 12, que nós vamos chegar. Ungiu com bálsamo o Senhor, lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Então elas mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. E aí o Senhor demorou mais 2 dias. Versículo 6, ele demora 2 dias. Quando ele chega, versículo 17, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Havia uma crença entre os judeus que até o 3º dia alguém podia ser ressuscitado. Mas no 4º dia, só Deus podia ressuscitar. E o próprio Deus estava ali para fazer isso. Por quê? Porque o amor do Senhor, irmão, não nos separa.
das necessidades e das enfermidades comuns da vida humana. Homens de Deus ainda são homens. E ali o Jesus homem se compadeceu daquela família. Então Jesus tinha uma humanidade, irmãos. Às vezes eu fico lendo os evangelhos e eu falo, puxa, quantos homens de Deus mostram querer ser Deus e não são humanos. Você tem visto isso no nosso meio? Quantas pessoas há entre nós, ministros da palavra, que esquecem de ser humanos? E aí, irmãos, o texto discorre que havia choro. Havia muito choro. Quando você vai num sepultamento, num funeral, é muito choro, é muito triste. A dor e as lágrimas de Maria comoveram o Senhor. Irmãos, Deus vê as lágrimas e a dor afligida. Deus vê as nossas lágrimas. Deus não vê. Deus ele é tocado pelas nossas lágrimas. Deus se lembra das nossas lágrimas e Deus age para secar as nossas lágrimas. Jesus, irmãos, nesse momento ele estava irritado. A Bíblia fala que ele se comoveu no seu espírito. Isso é uma irritação. Ele estava preocupado porque ele ia enfrentar o poder do grande inimigo da humanidade, a morte. E ele sabia que mais tarde ele ia enfrentar também essa morte. Então, ali estava o próprio Deus. Jesus, ele queria quebrar esse domínio, esse reino dominante da morte. Então, o Abner, nessa mensagem, ele nos ajudou mostrando que a primeira coisa que o Senhor fez, ele ergueu os olhos aos céus e orou. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos diante de um problema, nós não erguemos os olhos ao céu, nós olhamos para baixo. Vem aquela irritabilidade, vem problema e a gente não ergue. Então o Senhor, versículo 35, Jesus chorou. E aí ele foi lá no versículo 39. Eu vou adiantar um pouco, irmãos, porque é muita coisa. Para vencer a morte, não é uma simples palavra. Jesus bradou. Ele bradou, Lázaro, vem para fora. Jesus falou um corpo morto, como se Lázaro estivesse vivo. Lázaro, vem para fora. Irmãos, que cena impressionante. Isso não é maravilhoso? O nosso Senhor, ele é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Romanos capítulo 4, versículo 17, é o Deus que chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Então, eles tiraram a pedra. O Senhor que estava ali, ele podia soprar e aquela pedra sair. Mas muitas vezes o Senhor dá ordem, tirai a pedra. Muitas vezes, irmão, nós precisamos ter um passo de fé. Como daquele cego de nascença, ele creu na palavra do Senhor e foi no tanque de Siloé. Ele completou a palavra do Senhor com uma ação pela fé. Mesma coisa aqui, eles tiraram a pedra. Precisou tirar a pedra. Muitas vezes nós temos pedra. Quantas pedras nós temos? Que nós precisamos tirar. Cada dia é um dia de tirar pedra, não é verdade? Na verdade, temos uma pedreira, né? E aí, quando ele saiu, irmãos, quando Lázaro estava naquela gruta, era uma gruta escura. Abner nos ajudou nessa palavra. Muitas vezes nós olhamos para a gruta escura, como diz um ditado popular, estou olhando, não vejo luz no fim do túnel. Irmãos, que nós estamos entregando o nosso problema para a pessoa errada. Temos que entregar para o Senhor. Aleluia! Oh, louvado seja o Senhor. Puxa, irmãos, como é rico isso. Aí o Senhor ordenou de novo: desatai-o e deixai-o ir. Quantos de nós, quantos amados irmãos nossos estão atados? Não digo, irmãos, atados pelo pecado, mas atados pela religião, atados pelas coisas que eles veem. Nós precisamos ajudá-los a ser desatados e deixar ir, tirar as faixas. Naquela época, a atadura era completa. Os olhos estão fechados
As mãos estão enfaixadas e os pés enfaixados. Não tem locomoção. Nós precisamos ajudar. Então, nosso querido Senhor, depois de tudo isso, ele foi convidado para um banquete. Capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, João faz um marcador de tempo. Ele nos mostra 6 dias antes da Páscoa, a última semana do nosso Senhor. Depois de passar da morte e a ressurreição, tem alegria, irmãos. Tem uma mesa. Tem uma mesa. A igreja é uma reunião daqueles que foram mortos nos seus delitos e pecados, mas ganharam vida. Essa reunião é uma reunião cheia de vida. Aleluia! Então, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Puxa, que lugar! Casa dos aflitos. Betânia. Betânia era um refúgio. Ali o Senhor era visto, o Senhor era adorado, o Senhor ele tinha amizade. Irmãos, quantos de nós precisamos ter amigos na igreja? Nós precisamos estar junto com os irmãos, comendo junto. Nós precisamos ser amigos. Somos irmãos, nós temos que ser amigos. Ajudar uns aos outros. Então, deram um banquete. Deram uma ceia, onde estava Lázaro, aquele ressuscitado dentre os mortos. E ali tinha uma ceia. Que coisa maravilhosa. Tinha aqueles que servem, né? Tinha Marta que servia. Tinha Lázaro que estava à mesa. E aí nós temos, irmãos, um exemplo clássico de Maria. Maria, aqui, todos nós sabemos dessa história, desse ato, desse fato. Ela ungiu, ela quebrou um vaso de nardo puro, caríssimo, e ungiu os pés do Senhor. Era muito comum naquela época, quando um convidado de honra chegava numa casa, costume judeu, lavava-se os pés e ungia a cabeça com óleo. Mas Maria fez ao contrário. Ela ungiu os pés do Senhor com bálsamo. Caríssimo. Então, irmãos, nos outros evangelhos, Lucas capítulo 10, versículo 39, fala que Maria sentou-se aos pés de Jesus e aprendeu. João 11, 32, nós vamos ver lá na frente. Não, nós vimos lá. Maria prostrou-se aos pés de Jesus e se rendeu. João 12, 3. Maria ungiu os pés de Jesus e honrou Jesus. Então, irmãos, qual a lição que nós aprendemos aqui? Aprender com o Senhor, se render ao Senhor e honrar o Senhor. Graças a Deus. E nesse capítulo, depois, um pouco mais para frente, o Senhor entra em Jerusalém com uma entrada triunfal montado num jumentinho. E todo o povo aclamando, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, com palmeiras, um símbolo. E Jesus identificou, agora chegou minha hora. Versículos 20 a 23, um grupo de gregos vem ver o Senhor, querem conversar com o Senhor. E Jesus explica que ele está disposto a enfrentar a morte. Então, um versículo que todos nós conhecemos, capítulo 12, versículo 24. Digo-lhes isto: se o grão de trigo não cair na terra, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Era necessário. Mateus capítulo 16, o Senhor revelou aos discípulos que ele estava resoluto a ir para Jerusalém, ficar na mão dos líderes religiosos, ser preso, ser crucificado. E aí todos nós sabemos que Pedro falou: Senhor, nada disso te acontecerá. E o Senhor precisou repreender Pedro. Então, irmãos, o versículo 12 encerra a primeira parte do Evangelho de João, quando o Senhor decididamente fala para as multidões e os judeus. Versículos 44 a 50 desse capítulo, ele gritou em alta voz. Essas são as últimas palavras no Evangelho de João que Jesus fez para o público. Um discurso à multidão. Capítulo 12, versículos 44 ao 50.
Então, o Senhor convoca os seus discípulos para ir numa câmara, no segundo andar do templo, que é o cenáculo. Nesse momento, o Senhor se reserva para os seus discípulos. Por quê? Porque ele precisava falar as suas últimas palavras. São palavras de despedida. E nessa ceia, nessa reunião de ceia, o Senhor precisava limpar Judas, que estava ali. E o Senhor, irmãos, nesse capítulo, o irmão Emerson nos ajudou bastante. Capítulo 13, que começa a segunda parte do Evangelho, nos mostra Jesus como um servo amoroso. Foi um ato, irmãos, de extrema servidão. Todos ali sentados, o Senhor se levanta e vai lavar os pés dos discípulos, mostrando que ações valem mais do que palavras. Ações. Sabe, irmãos, aquilo que nós fazemos perante as pessoas vale mais do que palavras. É ou não é? Você já experienciou isso? Então, de acordo com as leis judaicas e tradição, no relacionamento entre mestre e os seus discípulos, o mestre não tinha direito de exigir e esperar que os seus discípulos lavassem seus pés. Era absolutamente impensável isso. Então o Senhor ele fez o contrário. O mestre lavou os pés dos discípulos. Irmãos, que ato maravilhoso isso. É ou não é maravilhoso nosso Senhor? Então ele sabia que ações falavam mais do que palavras. Então, nesse capítulo, irmãos, no capítulo 13, o Senhor, ele mostrou que era necessário lavar os pés uns dos outros. Ele mostrou uma lição de humildade, de sacrifício. Mas sabe, irmão, lavar pé dos irmãos tem que lavar com a temperatura adequada, né? Às vezes a gente é lavado com água muito quente, ou água muito fria. É comum, nós nos relacionamos com as pessoas, né? É comum, mas a gente precisa, como é que é quando você vai cuidar de criança? Põe o dedo na água, vê se está muito quente, vê se a comida não está muito quente para queimar, né? Queimar a boquinha da criança. Então nós precisamos identificar a temperatura na hora que servimos uns aos outros. No nosso relacionamento familiar, o nosso cônjuge está lavando o pé da esposa com água muito quente? Você, esposa, está lavando o pé do marido com água muito quente? É hora de identificar a temperatura da água, né? Glórias a Deus. Então, irmãos, o exemplo do Senhor deveria marcar uma atitude de sua ação. Graças ao Senhor. E aí, o Senhor identifica quem o iria trair através de um pão molhado. Judas o come, Satanás entra nele e ele sai. Aí o Senhor realmente agora tinha um ambiente purificado. O Senhor poderia falar com os seus claramente, falar da maneira que ele ia partir e das promessas que ele ia deixar. Uma partida é triste, não é? Você já enfrentou uma partida de alguém? Estou falando assim, partida de viagem, alguém que você gosta muito, vai fazer uma viagem muito longa, você vai ficar muito tempo sem ver essa pessoa. Quem aqui já teve essa experiência de chorar? Puxa, eu vou ficar tanto tempo sem ver. Né? Então, no capítulo 14, o Senhor se apresenta para cuidar daqueles corações perturbados com uma confiança e esperança no Senhor. E o Senhor fala, no capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, não teria dito, né? Não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Nesse capítulo 14 eu falei aqui para os irmãos. Os irmãos lembram a palavra turbe, né? No grego. A palavra turbe no grego, ela significa, traduzida do grego tarasso, que significa agitado como as ondas do mar. Ou seja, quantas vezes nós estamos com o nosso coração turbados ou perturbados por causa das preocupações da vida, que agem na nossa mente como a onda do mar, né? Agitada, e turbam o nosso pensamento. Então o Senhor falou, vou preparar lugar.
O Senhor estava indicando que sem a morte dele, sem a ressurreição, a ascensão e o envio do Espírito Santo como outro consolador, ou outro auxiliador, não aplicariam essas bênçãos da redenção, irmãos. Não haveria lugar para nós na casa do Pai se o Senhor não fosse. Se ele fosse, ele mandaria o outro consolador. Era necessário. O Senhor fala, no capítulo 16, saí do Pai e volto para o Pai. Esse era o planejamento do Senhor. No planejamento do Senhor, ele precisava ir, irmãos, para enviar o Consolador, o Espírito Santo. Aleluia! Então, o Senhor nesse capítulo, ele dá 3 certezas, no capítulo 14. Primeiro, a primeira promessa do Espírito Santo como paracleto, como advogado, consolador. Segunda promessa que o Senhor dá no capítulo 14. Aquele que crê em mim fará obras maiores do que essa, mais ainda das que eu tenho realizado. Não no sentido de ser como Deus, mas porque o Espírito Santo, ele faria mais obras. E não nos deixaria órfãos, voltaria para eles. E no versículo 20, do capítulo 14, vamos ler? Pode colocar para a gente? Capítulo 14, versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que rico isso, irmãos. Isso é ou não é um relacionamento? É ou não é um relacionamento? Ele fala, naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Essa é a obra do Espírito Santo, enviado pelo Pai. A obra do Espírito Santo, irmãos, iria fazer uma conexão, nós íamos ficar conectados com o Senhor. Mas como ficar conectado com o Senhor? Jesus ainda era uma presença física, estava lá na Judéia. Se o próprio Jesus ainda estivesse vivo hoje, como é que nós iríamos falar com o Senhor? Tínhamos que ir para Jerusalém. Hoje há tantas discussões. Alguém daqui já foi para Israel? Aqui não, ninguém ainda foi para Israel, né? É muito bom visitar por onde Jesus andou. Quero andar onde Jesus andou. Agora não é bom, muito bom ir para Israel não, viu, irmãos? Pega aí, fica aqui no Brasil. Ah, não é, Cíntia? Vamos ficar aqui que está muito bom aqui, né? Vamos ficar por aqui. Mas o Senhor, irmãos, ele tinha um planejamento que ele precisava voltar para o Pai. Então, quando a obra do Espírito Santo, irmão, seria manter-nos conectados a Jesus. E a melhor maneira que o Senhor poderia explicar isso para os discípulos foi usar uma figura de uma videira. Oh, aleluia! A melhor maneira de o Senhor explicar, da gente estar conectado ao Senhor, ele mostra em João 15 a videira verdadeira. Eu sou a videira, a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. João 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, né? Irmãos, eu quero voltar a um ponto que eu deixei. Eu quero voltar um pouquinho os irmãos do capítulo 10. Eu quero voltar os irmãos lá no capítulo 10. Quando Jesus se apresenta, abre um parênteses aí. Esse é um versículo que nós ganhamos muita luz estudando a mensagem. A nossa escola anterior não nos ensinou, ou nos ensinou algumas coisas fora da palavra da palavra grega, do significado da palavra e do contexto. Aquele versículo que diz assim: o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Marcelo nos ajudou. E a tenham em abundância. Quem é o sujeito ali? O ladrão. O ladrão faz parte do mesmo grupo, do mercenário, do salteador. Muitas vezes nós entendemos que o ladrão ali é Satanás. Não, irmãos. Isso são os ministros daquela época. O ladrão que roubava a vida espiritual e hoje rouba a vida espiritual dos irmãos. Aqui o versículo, né? Esse sujeito aqui, o ladrão, irmãos, muitas vezes nós culpamos Satanás e nem tudo a culpa é dele.
Mas o ladrão aqui, o verbo no tempo, aqueles que vieram antes de mim são ladrão e salteadores. Então, irmãos, temos um entendimento novo, né? Temos que tomar cuidado com os ladrões do presente tempo. Eles nos roubam o nosso tempo, nos roubam a nossa expectativa, nos envolvem em ativismos, nos envolvem em atividades para nos desviar o nosso foco da pura palavra de Deus. Mas o nosso bom pastor, ele nos guia e nós ouvimos a sua voz. Louvado seja o Senhor. E aqui o Senhor se apresenta em João 15 como uma videira verdadeira. E aqui, irmãos, o nosso irmão Emerson, nessa mensagem, no capítulo 15, nos ajudou muito. Os irmãos lembram? Vou tocar em alguns pontos. Aqui, irmãos, nos mostra um relacionamento. Há uma conexão da imagem da videira e o ramo. É uma dependência. É uma questão de estar ligado. E nós, irmãos, graças ao Senhor, isso é uma unanimidade entre os irmãos que servem aqui na palavra, nós citamos vários homens de Deus. Nós estamos sobre esses homens. Irmãos que viram, né, Manuel? Fui na casa do Manuel, vi a biblioteca dele. Uau, fiquei alegre. Nós estamos sobre os ombros desses irmãos, piedosos, em seus comentários, que estiveram antes de nós. A revelação, irmãos, não está conosco. Temos que pesquisar o que Deus revelou para o seu corpo, para os irmãos, para os ministros. E o nosso centro, ele é Cristo. Então o tema desse capítulo 15 é uma união. E o irmão Emerson nos ajudou, falando nessa mensagem, a palavra permanecer, ela é, em João 15, 11 vezes a palavra permanecer, permanecerão, permanecerem. Olha que rico isso. O foco não é o fruto, é permanecer. Nós cantamos o hino, né? Aqui permanecer, e Deus a riqueza receber. Deus nos firmou aqui, dela jamais sair na vide, real permanecer. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, o nosso relacionamento com Cristo e com os irmãos, na vertical e na horizontal, né? E ele fala para nos amar uns aos outros. E quando nós recebemos esse amor da videira verdadeira e os ramos interligados uns com os outros, esse amor não é só conosco, mas também é para as pessoas das quais nós nos relacionamos. Você já se deparou, quando você demonstra tanto amor no seu relacionamento com as pessoas chegam a te odiar? Tem alguma coisa estranha nesse camarada. Por quê? Porque o Senhor falou em João 15, olha, o mundo vai vos odiar. Ele não deixou de nos avisar, o mundo vai vos odiar. Mas ele finaliza, João capítulo 15, no mundo, passai por aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, o mundo é contra o nosso querido Senhor. O mundo crucificou o nosso Senhor. Então, o símbolo da videira, o irmão Emerson falou, é muito importante para o povo judeu, para a nação de Israel. Então, o Emerson nos ajudou nessa palavra que, quando a gente lê esse capítulo 15, muitos de nós, a escola do passado, nós falamos, puxa, eu não dei fruto. Não trouxe nenhum fruto esse ano. Não fica algo de cobrança? Não fica uma cobrança? Puxa, não preguei o evangelho, não dei fruto. Mas que fruto é esse? Qual é a palavra no seu tempo? E qual é aqui o contexto? Por isso que temos que pesquisar, temos que ler. Então o Emerson nos ajudou, dizendo que o ramo, a questão de cortar, a palavra no grego é airos, que significa levantar o fruto. Levantar para dar fruto. O agricultor jamais pode cortar o galho, porque o galho,
ele passa a seiva da videira. Se você cortou o galho, cortou a seiva da videira. Então, ele corta a folha, porque a folha impede a luz solar para o fruto aumentar. Olha que rico isso, Davi. Por que muitas videiras a uva é pequenininha? Porque ela ficou ofuscada pela luz. Não passou luz solar, aí não cresceu o fruto. O fruto não ficou tenro. E esse fruto no grego, o Emerson nos ajudou, chama carpo. Esse fruto, qual é esse fruto, irmãos? Quando eu e você estamos permanecendo na videira, que é Cristo, numa comunhão com Ele, o nosso fruto, as nossas virtudes são expressadas. Gálatas capítulo 5, qual é o fruto do Espírito? Amor, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. Gálatas 5, 22. E o fruto, é interessante que o fruto, eu estava lendo, o fruto implica numa reprodução. Toda vez que você vai plantar alguma coisa, você tem que pegar semente, não tem? O fruto tem semente. Cada pedaço do fruto tem semente dentro dele que tem um propósito de reproduzir mais. Você come o fruto, você come a semente do mamão quando você come de manhã? Quem joga fora a semente do mamão? Eu não como. A semente do melão você come? A semente da melancia você come? Eu procuro melancia que não tem semente, que é mais fácil de comer. E o mamão eu tiro a semente. Mas o fruto ele tem semente. Qual é a capacidade da semente? Reproduzir mais fruto ainda. Você vai plantar, você vai produzir mais fruto. Então, graças a Deus aqui, irmãos, o Senhor, ele fala que Ele enviaria o Consolador. O Senhor está conversando com os discípulos, se apresentando para eles como essa videira verdadeira. Então os discípulos agora estavam qualificados a dar testemunho do Senhor, porque confiavam. O Senhor deu a promessa para eles: olha, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Versículo 16, 15 e 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto. A palavra não está no plural, está no singular. Fruto, não é frutos. Está certo? Para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aí o Senhor fala: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, me odiou a mim. E aí o Senhor vai discorrendo. Então, por um lado, irmãos, o Senhor mostra que nós precisamos ter uma conexão, estar ligado a Ele. Por outro lado, nós temos aqui um aviso do Senhor. Por isso que Ele fala que a perseguição seria certa aos discípulos. Capítulo 16, ele começa dizendo que o Senhor dá um aviso para eles: tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Olha, irmãos, não muito tempo à frente, Saulo de Tarso, no capítulo 8, perseguiu aqueles que invocavam o Senhor e os levava à prisão, ao cárcere e matava. Os judeus julgavam com isso prestar um culto a Deus, perseguiam os que eram do caminho. Hoje, irmãos, nos dias atuais, nós não temos ninguém que venha nos perseguir para nos matar, tirar nossa vida física, mas tem muitos que nos tiram a nossa vida espiritual. Graças a Deus. Graças ao Senhor. O Senhor, como bom pastor, aquele que cuida e dá vida para as ovelhas, nós ouvimos a sua voz e nos chamou para fora, para um pasto. E nele, irmãos, temos liberdade para entrar e sair. Quando Paulo explica a gloriosa, o ministério glorioso da nova aliança, em 2 Coríntios, capítulo 3,
Ele fala, ora, o Senhor é o Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Glória a Deus! Então o Senhor explica para os discípulos no capítulo 16 quais eram os benefícios da sua partida. A missão desse Consolador. Puxa, irmãos, me perdoem pelo horário, mas já vou finalizar, viu? Irmãos, tem mais um pouquinho. Então, irmãos, aqui, nesse capítulo, a tristeza encheu o coração dos discípulos por causa da sua partida. Havia um ambiente de tristeza entre os discípulos porque o Senhor estava partindo. Muitas vezes, irmãos, a partida de alguém, nós sempre falamos, né? Vai ser bom para ele, às vezes está sofrendo. Na verdade, uma pessoa que está com um problema de saúde, muitos de nós falamos ou não falamos? Foi melhor partir, né? Foi melhor para ele. Aqui o Senhor já estava sinalizando que o caminho dele era o Calvário, era ser preso e ser crucificado. Então, os discípulos precisavam acostumar a não ter mais a presença visível do Senhor, pois ele iria realizar a sua obra redentora na cruz. Não é verdade, irmãos? Então, aqui, versículo 6 de João 16. Não, perdão, versículo 7. Mas eu vos digo... Não, versículo 6. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Eu vou pedir para colocar o versículo 7 na versão King James. Você pode colocar? João 16, versículo 7. Esse versículo é muito rico na versão King James. Versículo 7, na King James. Vamos ler juntos? Vai colocar. Sabe, irmãos, graças a Deus, o Senhor precisava ir para nos enviar o Espírito Santo. Hoje, vamos ler? Vamos ler todos? Colocou na versão, na King James. Eu vou ler aqui. Vou ler para os irmãos. Você conseguiu achar? Tem uma frase nesse versículo, João 16, versículo 7. Diz assim: todavia, que é para o vosso bem que eu vá, parta. Se eu não for o advogado, mas se eu for, eu enviarei. Presta atenção, irmãos, nesse versículo. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem. Muitas vezes, quando alguém está partindo, nós falamos, vai ser melhor para ele, é para o bem. Irmãos, é para o nosso bem que o nosso Senhor foi preso. É para o meu e seu bem que o Senhor foi esbofeteado. É para o meu e o seu bem que o Senhor foi escarnecido, cuspido. Colocaram uma cruz de espinho em sua cabeça. É para o meu bem e para o seu bem que ele foi à cruz. É para o meu bem e para o seu bem que o corpo dele foi colocado numa pedra fria. E é para o meu bem e para o seu bem que o nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Louvado seja o Senhor. É para o meu bem e para o seu bem que o nosso querido Senhor foi ao Pai. E hoje Ele está à destra de Deus. É para o meu bem e para o seu bem que Ele enviou o Espírito Santo. É para o meu bem e para o seu bem que o Espírito Santo está na terra, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
É para o meu bem, para o seu bem, que essas palavras o Senhor tem revelado para nós. Porque Ele nos guia a toda a verdade. O Senhor disse, a minha palavra é a verdade. Sabe, irmãos, muitas igrejas hoje, uma frase do Abner, ele diz o seguinte, que muitas igrejas por aí estão cheias do Espírito Santo, a tal ponto que não tem pregação mais, que não se abre mais nem a Bíblia. Eu vi recentemente uma determinada igreja, o pregador subiu a um púlpito como esse, 49 minutos da gravação, não abriu a Bíblia, não falou um versículo. Irmãos, eu fiquei chocado ao ver isso. Fiquei chocado, porque como pode, irmãos? Nós estamos numa assembleia, o Espírito Santo está no nosso meio, nos guiando, nos assistindo. Como que o Senhor Jesus vai ser glorificado? Tudo que o Senhor falou e tem falado aos discípulos, dizendo que enviar o Consolador, o Espírito Santo, não tem luz própria. Tudo que o Espírito Santo faz é para glorificar o Filho. Jesus, quando era a presença física, tudo que ele fazia era para glorificar o Pai. Se tirarmos Cristo como centro das nossas reuniões, o Espírito Santo está fora. O Espírito Santo está porque Cristo é o centro, porque o Espírito Santo glorifica o Filho. É como um holofote iluminando um grande prédio. Gostei dessa frase, Abner. Você vê a luz refletida do prédio, mas você não vê o holofote. O Espírito Santo, ele só reflete o Filho. Ele fala aquilo que Jesus falou. E o Espírito Santo tem nos guiado à verdade, nos falado toda a verdade. Ó Senhor! O Senhor possa guardar o nosso coração. O Espírito Santo é aquele que convence. Não haveria sequer nenhum convertido sem a obra do Espírito Santo, irmãos. Eu e você não estaríamos aqui. Eu sou testemunho que o Espírito Santo fez em minha vida. Ele veio, me buscou, me convenceu, me mostrou Jesus, me mostrou a palavra. Oh, glórias a Ti. Versículos 13 a 15 desse capítulo, eu vou ler rapidinho. Meu horário já avançou, irmãos, me perdoe. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, está falando do Espírito Santo, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Muitos hoje estão anunciando aquilo que não é dele, aquilo que é dele mesmo, mas não está anunciando e falando aquilo que está na Bíblia. Está falando aquilo que é dele mesmo, de particular elucidação, Amaury. Por quê? Atrair pessoas para si mesmo. O Senhor nos tire isso. Oh, Senhor Jesus. O Espírito Santo veio para iluminar e apontar Jesus. Eu vou falar uma nota aqui, irmãos, muito rica. O Espírito Santo veio para iluminar e apontar Jesus. Ele veio para revelar Jesus. Ele veio para nos mostrar o quão glorioso é o nosso Redentor. O Espírito Santo é aquele que veio para aplicar em nós a obra da redenção. É Ele que revela Jesus para cada um de nós. E é Ele que nos convence que somos pecadores. E que precisamos do Redentor. É Ele que aplica em nós o remédio da graça. Em nosso coração enfermo. Qualquer palavra, qualquer pregação que não aponta para mostrar que a pessoa tem um problema de pecados, que são atos que cometemos. Pecado que Adão cometeu. Que Jesus já colocou na cruz. Mas pecados, atos cometemos, e nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos receber Jesus como único Senhor e Salvador para a remissão de pecados. Nem é uma pregação verdadeira da Bíblia. Jesus Cristo é nosso Senhor. Me perdoe, irmãos, pelo horário. Vamos fazer pequenos grupos? Ainda? Aleluia. Jesus é o Senhor.